Fala rapaziada, bom sábado a todo mundo, né? E hoje temos alguns clássicos nordestinos, temos um tal de Real Madrid-Barça pela final da Copa do Rei. Então hoje é um bom dia para quem gosta de futebol. Temos outros jogos aí também, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas vamos dar ênfase. O título do vídeo é Precisamos Vencer a qualquer custo, e realmente precisamos, tá? O Sport não vem numa boa fase, o Sport não faz um grande ano. Depois de 3 anos longe da Série A, no seu retorno, o Sport faz um dos piores inícios, né, da história aí, da era dos pontos corridos. Então, assim, o Sport está fraco, né? O Sport está realmente em pedaços ali e precisa vencer o jogo de hoje. Vale ressaltar que já se passaram 5 rodadas do Campeonato Brasileiro. Vale ressaltar que já são mais de quase, vamos botar quase aí 15% do Campeonato Brasileiro já passou, já foi. É um campeonato que a gente sabe que é longo, mas ao mesmo tempo é um campeonato curto, né? Passou 3, 4 rodadas sem vencer, você já fica para trás e é muito difícil retirar esses pontos. Então, o Bragantino vem fazendo um bom campeonato diante dos jogos propostos, né? Dos confrontos diretos que já teve, empatou com o Ceará, já venceu a equipe do Sport, venceu o Cruzeiro. Então, o Bragantino vem fazendo a sua parte, o Juventude vem fazendo a sua parte, o Vitória vem fazendo a sua parte, o próprio Mirassol, que entendíamos, né, que era o time mais limitado, vem fazendo a sua parte. Então, assim, o Ceará vem numa grande fase do campeonato, porém, o Sport é o único time ali que vai brigar para não cair, que não venceu até então, e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui, tá? Antes da gente começar, meu irmão, like, se inscreva no canal, ativem o sininho de notificações para que vocês fiquem por dentro de tudo que está acontecendo no Sport Clube do Recife, tá? Vamos lá, rapaziada, é o seguinte, os últimos confrontos, né, de Fortaleza Sport, e o Fortaleza também não vem numa boa fase, mas os últimos confrontos de Fortaleza Sport lá na Ilha do Retiro, ou em Pernambuco, de um modo geral, porque jogaram na Arena Pernambuco também, né? O Fortaleza venceu 3, empatou 2 jogos. Então estamos falando dos últimos 5 confrontos, o Fortaleza não sabe o que é perder para o Sport jogando em terras pernambucanas. Claro que o Sport desses confrontos, né, em suma maioria, só o último confronto que o Sport estava na Série A, mas todos os outros 4 confrontos o Sport estava na Série B. E todos os 4 confrontos foram pela Copa do Nordeste. O Sport não tinha enfrentado o Fortaleza num passado recente aí no Campeonato Brasileiro da Série A. O Fortaleza não vem em boa fase, o Sport não vem em boa fase, o Fortaleza vai hiper mega desfalcado para enfrentar a equipe do Sport. Nós vamos falar sobre isso. O Sport tem basicamente força máxima, basicamente porque o Sérgio Oliveira sentiu novamente um desconforto e é dúvida para o jogo de hoje. Mas assim, não podemos nos apegar a isso, né? O Sérgio Oliveira é um jogador importante, tem a sua função ali muito bem definida no meio de campo, é titular dessa equipe do Sport, mas não podemos jogar uma derrota em cima de um jogador apenas. Até porque o trabalho do Pepa até então é um trabalho muito mal executado neste ano de 2025, tá? Trazendo para vocês aqui um pouco mais, né, do campeonato até então, já se passaram 5 jogos, todo mundo já fez os 5 jogos. O Juventude, dentro das suas limitações, vem fazendo um excelente campeonato, até porque já tem 7 pontos em 5 jogos. Claro que o Juventude ainda não enfrentou equipes como o Sport enfrentou, tal como o Corinthians, tal como o Palmeiras, mas o Juventude já tomou de 6-0 do Flamengo. Então, assim, é uma equipe muito forte em casa, que vem fazendo o seu dever de casa, né? Contra o Ceará, fez o seu dever de casa contra o Vitória. O Juventude vem fazendo essas boas atuações em casa, e aí, realmente, perder para o Flamengo, perder para o Palmeiras, acho que está no roteiro. Bom campeonato do Juventude até aqui. Boa pontuação. Eu não esperava que o Juventude fosse ter essa pontuação, tá? Esperava que o Juventude fosse ter na quinta rodada ali por volta de 4, 5 pontos. Vem acima das expectativas. Mirassol vem surpreendendo. Eu imaginava que o Mirassol na quinta rodada não fosse fazer nem 3 pontos. E tá ali o Mirassol com o dobro, né? Com 6 pontos. Venceu e convenceu em cima da equipe do Grêmio. Hoje vai enfrentar a equipe do Atlético. Não tem um super elenco, não tem uma super torcida, não tem tradição na Série A. Todas essas limitações
o Mirassol está superando e está vencendo, está jogando bem. Vale ressaltar que só perdeu uma na competição, foram 3 empates e uma vitória. Então o Mirassol, dentro das suas limitações, também vem fazendo um campeonato decente. O Ceará jogando no Castelão venceu a equipe do Grêmio, né? O Ceará que jogando fora de casa consegue segurar muito bem os jogos, inclusive quase que não perde por Bahia no jogo passado, um pênalti muito polêmico que na minha visão sequer foi, mas tá aí o Ceará também com a pontuação ali de 7 pontos, né? Em quinto colocado, vai pegar uma equipe que não tá tão legal assim no campeonato e tende a vencer o jogo de hoje, tá? O Ceará não é favorito em cima do São Paulo, mas tende a vencer o jogo de hoje pelo bom momento que a equipe vive, muito bem treinada pelo Condé, com Pedro Raul em excelente fase. A torcida do Ceará sempre chega, né, nesses jogos grandes assim também, então tem tudo para vencer o jogo de hoje aí, o Ceará. O Sport, por sua vez, não venceu na competição, né? Foram 4 derrotas e um empate até então. É a equipe com a pior defesa, é a equipe com pior ataque, é a equipe que tem mais bolas na traves do que bolas chutadas em gol. É uma equipe que apresenta dificílimas, tá? Dificuldades, não sei nem se essa palavra existe aí, umas dificuldades absurdas em criação, dificuldades absurdas em finalização, em saber se defender. E assim, até o terceiro jogo, tá, o Sport já tinha sido prejudicado 3 vezes, contra o São Paulo, contra o Palmeiras e também contra o Vasco. Porém, entretanto, todavia, não podemos olhar para isso e achar que está tudo certo, tá? O Sport ainda não conseguiu vencer na competição, gente. E poderia ter feito isso contra o Bragantino. O Sport não jogou bem contra o Bragantino. Poderia ter empatado contra o Vasco. Poderia ter empatado contra o Palmeiras. Lógico, o Palmeiras foi um caso à parte, mas o Sport não vem bem na competição, né? Já o Fortaleza, por sua vez, também, por mais que não venha bem na competição, mas o Fortaleza já fez ali seus 5 pontos, né? Basicamente 1 ponto por rodada, vem de 2 derrotas na competição, vai querer vencer esse jogo lá em Recife, porque sabe que consegue vencer a equipe do Sport nos últimos confrontos aí, com uma certa facilidade até, tá? Nós vamos falar sobre as escalações. Tem um tal de Botafogo e Fluminense, que vai ser apitado pelo Bruno Arleu, aquele mesmo que deu o pênalti para o Palmeiras, né, em plena Ilha do Retiro, no último minuto, de forma absurda, que foi escanteado, né, que foi colocado, entre aspas, na geladeira pela CBF, já está aí apitando um grande jogo, né, um grande clássico carioca. É isso, a CBF é isso, gente. Quanto mais irresponsável você for, quanto mais burro você for, quanto mais... eu ia usar até uma palavra aqui, mas quanto mais você prejudicar os times, ela vai escalar você para apitar grandes jogos. É isso, a CBF é isso. Parabéns, Edinaldo. Vamos avante aí. O trabalho tem que continuar, tá? Tem um tal de Flamengo e Corinthians amanhã, lá no Maracanã, Palmeiras e Bahia, Cruzeiro e Vasco, o Vitória, né, que vai enfrentar a equipe do Grêmio, o Grêmio que não vem numa boa fase, contratou o Mano Menezes, pode dar a volta por cima, mas acho que o Vitória, inclusive, pode e deve pontuar nesse jogo aqui, tá? Temos também Santos e Bragantino, o Santos que tá ali na zona de rebaixamento, com apenas uma vitória no campeonato e um empate e 3 derrotas, e o Bragantino, como eu já falei, vem fazendo um bom campeonato aí, né, com 10 pontos. Antes de enfrentar a equipe do Sport, estava com 4 pontos, para vocês verem como é o campeonato. Estava com 4 pontos, aí vence o Sport, vai a 7, vence o Cruzeiro, vai a 10, e o Bragantino que tem chance sim de pontuar hoje contra a equipe do Santos. Fazendo toda essa analogia aqui, né, como eu já falei para vocês, gente, o Sport jogando em casa, tá? Tá aqui o Sport jogando em casa, foram 19 confrontos. Nos últimos 5, houveram 2 empates e 3 vitórias do Fortaleza. E no confronto geral aí, né, utilizando Copa do Brasil, Série B, Copa do Nordeste e tudo mais, o Sport tem 12 vitórias. 12 vitórias em cima do Fortaleza jogando na Ilha do Retiro. Logicamente, os últimos 5 confrontos o Sport estava afundado na Série B, estava com um elenco muito pior. E o Fortaleza soube tirar proveito disso, porque até então não tinha vencido o Sport em Recife, tá? O Sport nunca tinha perdido para o Fortaleza em Recife. Eram 12 vitórias e 2 empates.
logicamente tinha sido 14 confrontos. Era uma coisa absurda, o Sport era muito pai e continua sendo muito pai de Fortaleza, mas precisa vencer hoje. Não só pelo confronto, né, para criar número ali e virar estatística, mas porque se o Sport não vence, o Sport, vamos supor que o Sport perca o jogo de hoje, é 1 ponto em 18. É muito pouco para uma equipe que vai brigar para não cair, tá? É muito pouco, até porque o Ceará tende a pontuar, o Vitória tende a pontuar, o Mirassol pode pontuar, o Bragantino tende a pontuar, o Juventude pode pontuar. Então, assim, se chegar de 1 em 18, gente, pelo amor de Deus, são danos irreparáveis no curto prazo aí para a equipe do Sport. Vale ressaltar que nosso treinador já nos tirou da Copa do Brasil, nosso treinador abdicou a mão, né, de ser líder da Copa do Nordeste, nosso treinador tomou um 3-2 na Ilha do Retiro, em plena Ilha do Retiro, ou foi 2-1, acho que foi 3-2 o jogo do Sport na Ilha do Retiro, foi o mesmo placar e foi para os pênaltis, né? Então, assim, nosso treinador tomou 2 gols do Retrô em 6 minutos. Nosso treinador perdeu do Náutico, perdeu do Fortaleza, perdeu do Vitória, perdeu do Santa Cruz. O nosso treinador é isso, gente. Porém, entretanto, todavia, nós não podemos olhar e falar assim, hoje eu vou torcer para o Sport perder. Me diga aí, você vai torcer para o Sport perder para o Pepa cair? Ou você vai torcer para o Sport vencer porque deve perder para o Fluminense e ele deve cair no próximo jogo? Diga aí nos comentários que eu quero saber, tá? Mas hoje eu vou torcer pro Sport vencer, gente. Independente se é Pepa que é o treinador, se é A, B ou C, eu vou torcer pro Sport vencer hoje. E precisamos vencer a qualquer custo, tá? O Sport deve ir, segundo a escalação aqui do GE, com Kaique França no gol, João Silva e Chico na zaga, Igor Cariús e Hereda nas laterais. E aí Igor Cariús e Dalbert estão de volta, tá? Pablo também está de volta. A única dúvida para o jogo de hoje é o Sérgio Oliveira, que sentiu um desconforto na coxa novamente. Zé Lucas, Duqueiroz e Lucas Lima pelo meio aí, segundo a escalação do GE. Lene Lobato, Paciência e Barleta. E aqui eu discordo frontalmente da escalação do Lene Lobato e também da escalação do Duqueiroz, tá? Eu entraria, caso o Sérgio Oliveira tivesse condições de jogo, com Zé Lucas, Sérgio e Lucas Lima. Caso não tenha, realmente aí Zé Lucas e Duqueiroz, tá? Já na frente eu não entraria com o Lene Lobato, eu deslocaria o Barleta para a esquerda e entraria com o Atêncio. Eu acho que o Sport tem que entrar muito ofensivo nesse jogo, eu já vou falar o porquê. E também precisamos mais do que nunca de que o Lucas Lima jogue pelo meio. Para vocês terem ideia, do time que treinou essa semana lá no CT, né, foi Zé Lucas, Duqueiroz e Fabrício Domingues. E aí Lucas Lima pela ponta direita, Barleta na esquerda e Paciência na frente. Então, para vocês verem que se essa escalação realmente for a escalação para o Sport iniciar o jogo, o Pepa ele não vai ter 5 minutos de paz na Ilha do Retiro. Se ele fizer o básico, ele já não vai ter paz. Mas se ele fizer o complicado, o mais difícil, o que ninguém entende, aí realmente não vai dar para o Pepa ficar escutando, não, porque a galera vai xingar, e com razão, né, gente? Pelo amor de Deus. O Pepa ele tem os seus motivos, mas até então não mostrou nenhum repertório para o Sport nesta temporada, principalmente, não mostrou, tá? O Fortaleza deve ir com João Ricardo no gol, Tinga, Kusevich e Gustavo Mancha na defesa, uma linha ali de 3, né? O Fortaleza que joga muito no 3-5-2, com Mancuso, Matheus Roseto, Paul Fernandes, Lucas Sacha e Diogo Barbosa, sendo aquela linha de 5 no meio de campo ali, com o Mancuso e o Diogo Barbosa fazendo papéis bem de laterais quando precisam, né? E aí quando precisa, logicamente, viram 5-3-2, tá? E o Alanzinho e o Daverson na frente aí para a equipe do Fortaleza. Porém, o Fortaleza não vai jogar com 5 titulares. Brit, tá? Não joga. Marinho não joga. Moisés, que tem sido o pai do Sport nos últimos jogos, graças ao nosso bom Deus, não joga. Martínez não joga e o Davi Luiz não joga. Então, assim, gente, o Sport tem o time completo contra a equipe do Fortaleza. O Sport vai jogar contra a equipe do Fortaleza em Recife, na casa do Sport. O Sport tem um histórico absurdo contra a equipe do Fortaleza e o Fortaleza vai super desfalcado. Se o Sport não vencer hoje, para mim, realmente, aí é parar, vamos analisar, pede um mês aí a CBF, vamos reestruturar, porque, pelo amor de Deus, as coisas realmente estão difíceis, né? Não acho que o Fortaleza vai entregar o jogo, vai chegar no sapatinho, porque o Fortaleza não vem fazendo isso contra a equipe do Sport. Sempre que o Fortaleza vem, mesmo com superioridade, né? Mesmo com
Os melhores jogadores jogam sério e vencem sério, e eu admiro isso no trabalho do Vojvoda. Mas o Fortaleza também não vem em boa fase, o Sport também precisa vencer, né? Na hora que tiver liberado para vencer aí, por favor, me avisem, tá? Dito tudo isso, o Sport tende a fazer um jogo minimamente decente, e eu espero que isso aconteça. E espero também que Pepa consiga acertar o jogo, pelo menos hoje. Pelo menos hoje precisamos vencer. Um empate ou uma derrota, para mim, assim, é algo irreparável no curto prazo para a equipe do Sport, tá? Quero saber a opinião de vocês, quais que são, né, os palpites de vocês para o jogo de hoje. Acho que o Sport vence por um 2-1. A defesa do Sport não tá legal, sempre vem tomando gols. Precisamos que Thierry volte, né, que é o nosso capitão dentro de campo. Ele age muito bem, ele se comporta muito bem, consegue direcionar muito bem a equipe. O Sport sempre vence quando o Thierry chega, em questão de organização tática, em questão de consistência na defesa. Então precisamos que o Thierry volte o quanto antes. Para mim, eu acho que o Sport vence por um 2-1, tá? A equipe do Fortaleza. Não vejo o Sport goleando, não vejo o Sport também perdendo o jogo de hoje, mas se me perder, me surpreenderia muito, tá? Muito mesmo, e aí realmente, para mim, o Pepa não vai dar mais, e tem que ter todo aquele negócio, né? Toda a questão dos diretores ir lá, se pronunciarem, porque, gente, o que estão fazendo com o Sport é sacanagem, né? Enfim, tamo junto, um abraço para vocês, live pós-jogo aqui no canal, que se Deus quiser, com a vitória. Tamo junto, um abraço e até mais. Fui!